Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês os vasos que estão mais cheinhos, mais lotados de suculentas, que são os arranjos que estão bem bonitos agora. Quero trazer esse conteúdo identificando as suculentas com dicas de cultivo. Espero que gostem. Já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, o primeiro vaso que eu vou mostrar hoje é esse aqui. Eu vou pegar ele. Olha só, gente, que vaso bonito que eu fiz aqui. Esse vaso aqui é lá da loja. Esse aqui, gente, é um vaso que veio lá de Pedreira, da loja Monte Real. Vou deixar o contato dele aqui nos cards, nos cards não, na descrição do vídeo. Ele vende pelo WhatsApp, tá? Daí vocês conferem aí o valor do frete. Olha só, gente, aqui eu tenho várias agavoides. Essa daqui, gente, eu sempre falei Leite Rose, mas acho que é Latte Rose. E essa eu não sei se é agavoide mesmo, é bem parecida, né? Essa daqui é a agavoide Lady's Choice. Essa aqui é a Agavoide Gladys Cuevas, essa aqui, que forma carúnculas. E essa aqui é a Maxus. Essas outras aqui são, eu coloquei Lovely Rose, gente, ó. E esse aqui é o Sedum, que agora eu não consigo lembrar o nome, é um Sedum muito bonito. E eu fiz esse vaso bem cheinho, olha só que legal que fica, gente, ó. Eu achei que ficou muito bonito. Agora, depois da chuva, eu achei que ele ficou bem aberto, assim, bem bonito. Com cores diversas, adorei. Para montar esse vaso, eu já consegui essas 4 mudas aqui, olha, gente, com raiz, tá? E já grandes. E aí, eu faço sempre, gente, um montinho aqui de terra, e aí eu coloco as plantas levemente viradas para o lado de fora, e depois eu vou completando os espaços vazios, tá? Assim ele fica nesse formato bem bonito de buquê. Esse aqui é o segundo que eu quero mostrar para vocês, de vasinho cheio. Esse aqui, gente, é o Graptocedum Adria Babalu, né? O que aconteceu aqui? Eu tinha feito aqui todas as mudas decapitadas, plantei. Depois eu fiz a decapitação novamente, porque ele vai crescendo e ficando alto. E agora, gente, ele já rebrotou, já encheu novamente. Essa plantinha Adria Babalu, ela gosta de bastante sol. Só no sol é que ela vai ficar com esse miolo mais avermelhado. Essa outra plantinha amarelinha que tá aqui do lado é a Crassula volquense variegata. Eu fiz a mesma técnica de fazer um montinho de terra no meio, fazer tipo uma montanha, e vou colocando as mudas do lado. Eu sempre gosto de fazer um mix de planta, e eu gosto muito da Crassula volquense para fazer o efeito assim de cascata, né? Todos esses 2 vasos que eu mostrei, gente, eu cultivo aqui no centro do jardim, e eu faço, eles pegam aqui sol, quase que o dia todo, né? Agora só no finalzinho da tarde aqui, que já não tá pegando mais. Então, deve dar em torno de umas 6 horas ou 7 horas de sol por dia. Terceiro vasinho cheio que eu quero mostrar hoje para vocês é essa daqui, olha, tá bem bonitinho. Ai, deixa eu identificar. Ó, essa aqui, gente, ó, rosada, tá vendo que ela tem a parte de trás e a parte da frente mais rosada? Essa daqui é a Echeveria Pink Bubble. Essa daqui, tá? Ó, que ela tem essa manchinha rosa aqui atrás, tá vendo? Aqui do lado, eu tenho uma Echeveria alemã. Olha que bonita, gente. Essa daqui. Parece uma de linho, né? Parece uma híbrida de Lola. Essa daqui já é a Echeveria
que linda! Sarangue, Laui com hialina. Nossa, que cor bonita que ela tá! E essas rosetinhas aqui, ó, essa e essa que estão para fora do vaso, é a Echeveria Sweet Eva. Eu já deixei elas assim nessa curvinha do vaso, justamente para ela pender. Essa é uma planta que pende, gente. Engraçado, né? Mas a Sweet Eva tem um pouquinho dessa característica. E aqui, pequenininha, é o Graptopetulum mirinai e esse daqui é o Little Jean. Eu fiz esse mix, olha só, de muitas rosetas. Achei que ficou bem bonitinho. Eu tô esperando o Little Jean também cresce pendente, tá? Então, eu fiz esse amontoadinho aí para ver se depois, com o tempo, ele fica mais pendente, ó. Acho que vai ficar bem bonito. Já está bonito esse vaso, estou bem contente com o resultado. Quarto ou terceiro vasinho que eu vou mostrar para vocês hoje, quarto, né? É esse daqui, ó. Essa daqui, gente, é a Echeveria setosa Firecracker, tá? Mexican Firecracker. Essas verdinhas aqui com pelinhos, ó. Essa é uma planta que fica alta. E aí, eu fiz a poda e resolvi colocar elas aqui bem baixinhas, mas com o tempo elas vão ficar mais altas, tá? E aqui eu coloquei a cabeça de uma Callie argentea, só para contrastar com o verde. A Callie já não é uma planta que cresce alta, então a tendência disso aqui é que ela fique embaixo e as outras subam, ficam mais em cima. Eu achei que ficou bem legal. Com o tempo, talvez, o que eu vou fazer é plantar outras suculentas quando as 3 Firecracker crescerem. Eu tenho, assim, o hábito de fazer isso. Você vai fazer manutenção e, às vezes, começa a ficar buraco embaixo. E aí, você vai e coloca outras suculentas embaixo, né? Daí, você pode colocar suculentas echeverias, como a Callie argentea, por exemplo, que cresce embaixo, ou você também pode misturar suculentas que têm a tendência de pender, como o Graptocedum bronze, assim, ó, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Daí fica bem bonito, um mix bem colorido. E eu gosto, gente, não tem jeito, eu gosto de tudo fazendo mix, né? É muito raro eu não fazer mix por aqui. Só uma observação com relação à escolha dessas espécies. A Firecracker e a Callie argentea, na época de chuvas muito intensas, como no verão, que você tem semanas de chuva, as duas merecem ser protegidas. Se você cultivar a Callie argentea no tempo e ela pegar bastante sol, ela costuma rustificar e ficar mais resistente às chuvas. Mas, às vezes, é melhor você proteger caso você não tenha a quantidade de horas de sol necessária para a espécie. E aí, você protege ela na época das chuvas ininterruptas, tá? Assim como a Firecracker, porque essa planta aqui, ela enferruja, ela pega olho negro. Então, com relação ao cultivo, as duas podem e merecem ser protegidas na época de chuvas. Por isso que o plantio dessas duas espécies em conjunto são compatíveis, o cultivo é o mesmo. Aqui eu tô com esse vaso bem bonitinho mesmo, da Ghost, né? Acho que agora eu não lembro se é Graptopétalo, mas eu vou deixar aí na frente do nome da Ghost para vocês saberem. Essa aqui, gente, é uma planta também chamada como planta fantasma no exterior, tá? Não é igual o nosso Graptopétalum paraguaiense. Ele é diferente do paraguaiense, ó. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês verem a diferença do nosso paraguaiense. A roseta é diferente, a coloração é diferente. Só para vocês terem noção aqui da planta, ó. Será que dá para enxergar? Eu não sei se está dando para enxergar. Será que dá?
né? A paraguaiense, ela é cinza com uma folha bem maior do que a minha Ghost. A Ghost, ela fica assim, menorzinha, a roseta dela fica com esse miolo rosa, coisa que não acontece com a paraguaiense, né, ó. Bem diferente, ó. Aí, essa aqui é a paraguaiense, essa aqui é a Ghost. Aqui, gente, eu acho que ele tá bem bonito, mas se você observar, ó, assim ele tá bem bonito, né? Agora, olhando aqui de cima, você já começa a enxergar uns pedacinhos vazios aqui embaixo. E aí, você pode já podar, né? Essa cabeça aqui, ó. Ai, eu poderia estar podando aqui, por exemplo, né? E aí, replantar no mesmo vaso as cabeças para poder encher rapidamente, novamente aqui. Ele vai podar, gente, essa parte de cima. Eu vou mostrar para vocês um vasinho aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro vaso de Ghost. Olha só que gracinha, gente. E olha a poda que eu fiz, tá vendo? Eu esperei demais para podar. E aí ele podou, ele cresceu só ali, ó, lá na ponta, né? Eu não gostei muito disso, não. Ó, cresceu só ali na ponta. Mas, olha como ele tem essa brotação aqui embaixo, né? Olha que gracinha. Só que esse aqui tá com um pouco menos de sol. Esse aqui já tá pegando mais sol, tá mais bonito, né? Olha só. Então, eu poderia até tirar algumas rosetas daqui, colocar ali no vaso para completar. Também serve, também dá certo. Mas eu acho que nesse caso aqui, talvez, como ele já tá bem pescoçudo, ia ser legal também eu tá cortando. É uma planta que também tem a tendência de pender, fica bem bonito. Então, aí vai ao gosto de cada um, né? Do cultivo de cada um, para fazer aquele vaso pendente, assim, ia ficar maravilhoso por conta da coloração dele, né, gente? Olha. Com esse miolinho rosa, coisa mais linda, né? E é uma planta de fácil cultivo, não me dá problema nenhum. E outro, gente, eu também consegui fazer mudas da Ghost por folha. E foi um sucesso, eu fiquei bem contente com isso. Uma observação que eu queria fazer com vocês é a respeito do caule da paraguaiense e da Ghost. Eu não sei vocês, mas se você demora demais para podar uma planta dessa, quando você poda, essa parte aqui, ó, geralmente seca. Às vezes não brota nada. Geralmente, se você podar, você teria que podar mais próximo aqui do caule, quando ele é mais jovem, tá vendo aqui, ó? Que você tem um caule mais jovem. Senão ele não brota, tá? E o mesmo acontece com a Ghost. Quanto mais antigo, isso acontece na verdade com todas as suculentas, mas eu acho que isso é muito marcante na paraguaiense e na Ghost. Aqui, ó, quando ele começa a ficar com esse aspecto aqui, ó, ele já não brota mais. Brota mais quando ele é mais jovem. Vocês também já repararam isso? Eu não sei se tem alguma solução para esse caso, se seria só a adubação com algum tipo de adubo, né, que a gente vê nos vídeos do exterior, aqueles da Coreia, né, gente? Que eles ficam aplicando aquele sprayzinho que eu acredito que seja o enraizador, né? Eu não testei ainda. E aí, talvez, o dia que eu testar, eu falo para vocês se funciona ou não. Mas eu acho esse tipo de característica da paraguaiense, muito na paraguaiense e na Ghost. Ó, na Ghost, eu acho muito marcante. Tá vendo aqui, ó? Esse tronco aqui, ó, tá vendo? Esse tronco mais antigo, mais velho, ele já não brota tão bem. Porque essa brotação aqui, ó, é mais embaixo e em troncos, tá vendo, ó? Não é uma brotação no tronco principal, só tem esse aqui, ó. Que como brotou aqui, eu peguei já cortei antes para poder brotar mais cedo. Se você demora muito para cortar, acontece isso, ele fica bem pescoçudo e pelado. Então, por isso que eu adianto um pouco, adiantei, ó, no caso aqui, a poda, tá vendo?
por causa da característica desse tipo de tronco, que acontece muito mesmo na paraguaiense. E a Ghost é muito parecida com a paraguaiense nesse sentido. Gente, eu queria mostrar esse vaso maravilhoso. Quer mostrar, Isabel? Aí, ó. Ah, fala oi, vai. Tá pesado, você não vai aguentar. Tá bonito esse vaso? Tá. Gente, eu acho que vocês devem se lembrar. Esse vaso também veio lá da Monte Real. Olha como tá lindo. Olha que lindo, gente. Olha isso. Esse daqui, então, é a Echeveria Gila, que é esse aqui, Isabelzinha, ó. É essa. Esse aqui, ó, põe um dedinho pra mim, mostra pra mim qual que é. Qual, esse aqui? É, esse aí é o Sedum Trelacei. Põe o dedinho lá, filha. Essa daí, vem pro lado aqui. Se aparecer, olha lá. Isso. Esse daí é a Crassula volquense variegata. Põe o dedinho nessa Echeveria grandona aqui. Isso. Essa é uma híbrida, eu acho. Pode ser que seja daquela planta. Não tá aqui. Ah, eu acho que é uma híbrida mesmo. E aí tem essa outra aqui, filha. Põe o dedinho nessa Echeveria. Essa daí é uma híbrida de Painted Frills. Mas que tá bonito, tá, né? Olha isso. A Nina tá aqui, ó. Agora a Nina que quer aparecer na gravação, né, Nina? Olha só. Que bonito que tá esse vaso, gente. Junto com a minha... Ai, meu Deus, como é posuda essa cachorra. Olha só, que linda. A Gila não deve ser cultivada totalmente no tempo, né, Nina? Porque a Gila, ela não gosta de pegar chuva. Então, na época das chuvas, é bom você proteger a Gila do excesso das chuvas. Ela pode pegar uns 3 dias de chuva e depois você já pode proteger. Ou então, se for aquela época de chuvas espaçadas, chove um dia, dali uma semana chove de novo, não tem problema ela pegar. O problema é ela pegar a chuva do verão intensa, sabe? Quando chove 3, 5 dias direto, aí ela já começa a sentir, tá? Não só ela, a grande maioria das suculentas não gosta. Esse vaso tá espetacular, né? O sétimo, gente, é esse aqui que eu queria mostrar. Aqui eu fiz o arranjo com a Agavoid Lipstick. Essa Echeveria é uma Echeveria chamada Echeveria N1. E essa outra Agavoid, que é a Agavoid Blood Mary. E aí eu coloquei aqui do lado vários pedacinhos de crassula, Expansa fragilis, né? Para formar e dar esse efeito de mosquitinho no vasinho, né? No arranjo. Gosto muito, acho que fica bem bacana. Me perguntaram a respeito do vaso de barro. Todos os meus vasos de barro são impermeabilizados com Neutrol, ok? Eu faço pelo menos 2 demãos para... Eu não gosto, gente, que o vaso de barro absorva demais a água das plantas, porque elas acabam ficando com um aspecto um pouco raquítico, sabe? Não é uma coisa que me agrada muito. Com relação a essas plantas, elas estão sendo cultivadas com 7 horas de sol, bem pouca água, né? Não rego muito isso aqui não, bem pouquinha mesmo. A Blood Mary vai ficar mais colorida à medida que vai esfriando. No momento, ela tá aqui no beiral da casa, aqui, né? Então, ela não tá pegando muito sereno também. Desse canto de cá, eu vou pegar esse vasinho aqui, que é uma lata que eu pintei. Eu gosto desse vaso aqui porque eu fiz ele com a Orpete, Paquivéria Orpete, que são esses 4 branquinhos aqui, ó, do meio, tá vendo? E essa aqui é a variegata, Albicans variegata. E aí eu coloquei aqui o Pink Granite, o Sedum Bronze, Expansa Fragilis e até Francesco Baldi, olha só. Esse é um vaso que está em desenvolvimento, mas eu acho que ele está indo muito bem.
Tá bem bonito, olha só que bonitinho. Ah, parece que queimou, né? É, parece que queimou um pouquinho o miolo ali. Porque teve uns dias aqui que ficou nublado e aí acabou, quando apareceu o sol, deu uma queimadinha. Esse é um vaso que tá em desenvolvimento, mas eu acho que ele tá indo super bem. Tô gostando bastante do desenvolvimento dele. O nono é o mini arranjo, que é esse daqui, gente, olha. Aqui, eu acho, gente, que isso aqui é acolade. Eu achava que isso aqui era uma outra planta, né? Mas eu acho que é a Acolade essa aqui. Essa daqui, Sweet Flame. Acho que é isso, deixa eu ver. Essa aqui, ó, Sweet Flame. Essa outra aqui é Spring Jade e Crassula Volquense. Gosto muito mesmo desse vasinho. É bem pequenininho, mas eu achei que ficou bem bonitinho esse arranjo. Não tá tão colorido, mas eu achei que mesmo assim ele tá ficando gracinha com essas rosetas pendentes, ó. Olha que coisa linda. Eu não tenho certeza da ideia dessa planta porque ela veio sem identificação. Mas eu acho que é ela, a Colade. Ficou fofinho demais isso aqui, gente. E a 10ª e última, eu quero mostrar essa daqui, gente, ó. Aqui tem a Chichuensis. Essa daqui é a Yulin, essa verdinha aqui, ó. Olha que planta linda. Gente, aqui aí eu coloquei junto a Joyce Tulô variegata. Depois aqui do lado tem uma Crassula argentina. E aqui a Mirinai. Esse também é um vaso lá da Monte Real. Eu vou deixar novamente os dados para vocês entrarem em contato com o vendedor lá de Pedreira. E porque ele tá fazendo promoção agora no começo da semana, então talvez valha a pena vocês pelo menos olharem o catálogo dele no WhatsApp, tá bom? Só para vocês conhecerem, quem sabe alguém consegue aí aproveitar a oportunidade que ele tá postando ali. E eu acho essa planta Yulin muito bonita. Ela tem aquele desenho na folha que eu gosto muito. Se vocês observarem bem, ó. Tá vendo que ela tem certos risquinhos na folha? Que eu acho isso maravilhoso. Essa Chihuahuensis aqui é a primeira vez que eu tenho essa planta. Que eu recebi essa planta com esse nome. Então, eu fiquei bem contente porque muita gente pede para eu fazer a diferença. Mas, gente, a diferença dela com a Beatrice... A única coisa que eu sei é que a Beatrice, ela geralmente perde o miolo e a Chihuahuensis não. Só isso que eu consigo falar com mais certeza para vocês, tá? O botânico no apartamento falou que não tem diferença visualmente entre as duas. Ele falou que só mais por DNA que daria para vocês saberem a diferença. Bom, gente, eu acho que é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Outro dia eu trago mais vasos e mais vasos cheinhos que eu tenho por aqui. E é isso por hoje. Até a próxima. Tchau! Então, vai. Tchau, 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 Quinho. Ah, olha só que bonitinho esses dois. Essas três crianças lindas.